Bom, pessoal, vamos ver mais um tema agora, o tema heresia. Afinal, nós somos todos hereges aqui, né, no canal, no grupo, e nós vamos entender por quê. Heresia, aires, em grego, significa escolha, uma opção. Basicamente isso, é uma escolha diferente. E é um termo com origem no termo grego haireses. Heresia ocorre quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião. Então é basicamente isso. Sendo assim, quem pratica heresia é considerado um herege. Encontra sua fonte original no latim tardio, como hereticus, sobre a raiz do grego haireticus, limitando-se à ideia de tomar uma decisão no pensamento ou agir por conta própria, né, em relação a uma ordem estabelecida, ou seja, quase como um rebelde. A valorização da conotação religiosa que o termo apresenta hoje difere do significado profano original, devido a um processo de sacralização. Ou seja, quando surgiu a palavra, ela não tinha essa conotação tão negativa como tem hoje, né? Quando as pessoas falam, você é um herege. No sentido original, não. Depois que ela foi ganhando um sentido mais negativo, por causa da sacralização, ou seja, foram definindo o que era sacro e aquilo que não era considerado sacro, sagrado, era herege. Se nos basearmos em suas raízes, o termo denota a opção escolhida por um indivíduo, ou um grupo que o separa da crença estabelecida pelo cânone primordial que reine uma doutrina ou grupo de crença. A conotação de traição, blasfêmia ou injúria que emerge do termo em os dias contemporâneos se deve ao peso da valoração que recai sobre a sua concepção, perante o uso recriminativo apontado pelos dogmáticos ou representantes ortodoxos de uma crença, especialmente aqueles que, por decisão, não cumprem plenamente ou se distanciam dos fundamentos doutrinários da cultura ou religião. É importante enfatizar que o sentido original se inclina para a conotação da escolha voluntária, e não como algo negativo, e não pela perspectiva de apostasia, ou seja, uma escolha pessoal. Quanto à conotação religiosa da separação, nós devemos retomarmos aos conselhos ecumênicos do cristianismo, onde nos atos de Nicéia e Nicomédia, no ano 317, é estabelecido que qualquer crença que contradiga os dogmas da fé do cânone cristão católico da Igreja que rige o papado devem ser conhecidos como heresias, isto é, interpretações opostas às escrituras sagradas. Então é nos concílios que começa a se definir como heresia tudo aquilo que vai contra o que estava sendo definido, né, como catolicismo oficial. Tal foi o caso com a designação de Ariano, esse texto aqui está cheio de errinhos, como herege, e do arianismo como heresia. Então tinha uma disputa lá entre Ario e Atanásio. Nenhum dos dois eram considerados herege, porque eles tinham posições diferentes, mas como Atanásio foi decidido como uma posição mais aceita pela igreja, logo Ariano acabou virando um herege, porque ele tinha uma escolha diferente, uma opinião diferente, que não foi aceita pela ortodoxia católica. Tá bom? Então basicamente isso. Desses primeiros concílios, vários sacerdotes filósofos, como Santo Agostinho, Abelardo, São Tomás, dentre outros, decidiram algumas de suas obras para combater tendências heréticas, como o arianismo e o maniqueísmo. Outro ponto de inflexão é encontrado no tribunal da Sacra Congregação de Roma e Universal Inquisição, mais conhecido como Santo Ofício, né, o período da Inquisição, onde nos séculos XV e XVI atacaram as crenças e cultos não cristãos, principalmente na Península Ibérica do Renascimento, cujos efeitos devastadores se espalharam para outras colônias do Novo Mundo, capturando, processando e muitas vezes aniquilando aqueles que eram considerados hereges, ou seja, começaram a surgir aqueles tribunais de Santo Ofício. Quem não seguisse o beabá católico era considerado herege e era perseguido, morto, expulso. Foi assim que começou, tá bom? Agora vamos ver na Bíblia o termo heresia. Em Atos, esse termo aparece todas as vezes como seita, ou seja, um outro segmento religioso, quer seja um segmento de um ou de outro. Por exemplo, aqui em Atos 5,17, ele está se referindo aos saduceus como seita, hereses. Seita dos saduceus. É o mesmo termo, heresia. Aqui em Atos 15,5 é a seita dos fariseus. Então é um segmento religioso, que eram os saduceus, e os fariseus eram outro segmento religioso, eles tinham opiniões diferentes. Mas os dois são definidos como seita, assim como os próprios cristãos. Que nem você vê aqui em Atos 24,5, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Então você vê, todo segmento religioso, de acordo com o autor de Atos, ele chama como seita, ou seja, herege, é o mesmo termo.
Qual que estava certo? Nenhum, porque o termo não tinha uma conotação negativa, ele simplesmente queria dizer uma opinião diferente, um grupo diferente, uma escolha. Então nós temos aqui, ó, a seita dos saduceus, dos fariseus e dos nazarenos, que seriam os cristãos. A seguir, nós temos mais também sempre se referindo a seitas. Por exemplo, Paulo fala assim, ó: mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam de seita, que era o cristianismo, assim sirva ao Deus de nossos pais. Então o próprio Paulo fala que o cristianismo era uma seita, uma heresia, ou seja, um segmento religioso. Aqui em Atos 26:5, ele fala assim, ó, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então você vê, ó, tanto o cristianismo quanto o farisaísmo ou saduceus, tudo era seita. Não tinha uma conotação negativa, porque era basicamente um segmento religioso. Atos 28:22 é a última referência, que fala assim, ó: no entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, né, se referindo aos cristãos, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Então você vê, basicamente o autor de Atos, ele faz uso várias vezes da mesma palavra heresia, se referindo a seitas, grupos religiosos, segmentos, tá bom? Aí tem esse versículo aqui de Coríntios que Paulo fala assim, ó: e até importa, né, é necessário que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem. Hoje toma-se esse versículo, né, como se heresia fosse uma coisa do mal, negativa, que Paulo estivesse falando aqui em Coríntios. Mas do que Paulo está falando aqui? Vamos ver um versículo antes. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. O que são dissensões? Grupos diferentes, opiniões diferentes, pessoas que tinham concepções diferentes. Tanto que Paulo fala, né? Vós dizeis, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Quefas. Então é disso que ele está falando, divisões na igreja. Não é uma coisa negativa. Aí no versículo seguinte ele fala, tudo bem pessoal, até importa que haja entre vós essas seitas, essas divisões, para os que são sinceros se manifestem. Ou seja, para que haja um consenso. Então não era uma conotação negativa que Paulo está usando aqui. É que hoje a pessoa compra uma Bíblia em português, ela entende o termo, né, já com a conotação negativa, e pensa que Paulo está falando algo negativo. O uso negativo do termo, que as últimas vezes que aparece o termo aqui no Novo Testamento, só aparece 2 vezes em Gálatas e Pedro. Em Gálatas ele diz assim, ó: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas e dissensões e heresias. Você note que aqui quando ele coloca heresias, em Gálatas, ele coloca junto com divisões, ó, dissensões, grupos diferentes. E a segunda vez é na segunda epístola de Pedro, que é uma pseudepígrafe, né? Não é nem de Pedro, que ele fala assim, ó: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Você nota que aqui heresias ele coloca um adendo, ó, de perdição. Por quê? Porque o termo heresia aqui não é negativo, o termo sozinho. Então, para se tornar negativo, ele coloca um adendo, ó, uma seita ou uma outra opinião de perdição. É isso que ele está falando. E do que os dois autores aqui estão falando basicamente? Eles estão falando disso aqui, ó, que no primeiro século haviam grupos diferentes, não havia um consenso, né, uma unidade da igreja. Então você tinha tudo isso daqui, ó: Cristo homem, docetismo, monofisismo, apolinarismo, eutiquianismo, monotelismo, Cristo Deus, arianismo, monarquianismo, nestorianismo, adocionismo, modalismo, patripacionismo, etc., dentre outros grupos. Então é isso que eles estão lidando aqui no primeiro século, com divisões, com grupos diferentes. Só que um chama o outro de herege, porque o termo praticamente é isso, é escolha, um segmento, uma seita, uma opinião diferente. Então um é herege para o outro, que a gente viu ali em Atos. Por exemplo, para um judeu, um cristão seria herege. Para um cristão, um judeu seria herege. E vice-versa. Porque o termo basicamente é isso. É escolha, opinião ou seita. Uma seita que pensa ou entende diferente do outro. Então esses grupos aqui todos eram considerados hereges, assim como uns consideravam os outros hereges. É parecido com o que a gente vê hoje na igreja, né? Se você pegar, por exemplo, as várias divisões de igreja que nós temos hoje no Brasil, nós temos várias divisões, e cada uma ensina uma coisa diferente, e umas são hereges para outra. Ah, os testemunhas de Jeová são hereges porque não crê na Trindade. Ah, os adventistas são hereges porque seguem a lei. Ah, os católicos são hereges porque veneram Maria, etc, etc, etc. Resumindo, todo mundo é herege. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Comentem aí. Paz a todos.